Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre louvado seja o nome do Senhor. Todo ser humano é a imagem de Deus. Fomos criados assim. Inclusive, somos seres singulares, em relação até aos anjos. Porque o Senhor deu a nós, seres humanos, a sua imagem. E depois da queda, Deus manifesta, mostra que não é a intenção dele acabar com o ser humano por causa do pecado, muito pelo contrário. Apesar da entrada do pecado no mundo por causa da rebeldia do homem, Deus mostrou que o seu plano é manifestar a sua glória, bondade, misericórdia, graça, justiça também. Exatamente nessa situação que se estabeleceu, que é a entrada do pecado no mundo. Então, nós começamos a ler a história da redenção, que é um plano magnífico do Senhor. E nesse plano magnífico do Senhor, nós estamos vendo em Romanos que Deus, a Trindade toda está envolvida. Porque não só Deus tem um plano, como o seu Filho, Jesus, e o Espírito Santo são ativamente atuantes na obra da redenção. E o apóstolo Paulo nos mostra como a redenção é uma obra tanto do Filho quanto do Espírito no que diz respeito ao que eles operam, tanto por nós quanto em nós. Sim, a obra de Cristo ela é uma obra externa a nós. É a obra da substituição, é a obra do pagamento da dívida, que traz a nós, nos imputa a justiça, então a justificação. Portanto, Cristo resolveu um problema seríssimo. O homem devia a Deus gravemente, porque o salário do pecado é a morte. Inclusive, é interessante que nós observemos que é a condição daqueles que não querem crer no Filho de Deus, que não querem, de fato, ter essa graça justificadora. Bom, então, vocês estão me devendo, e inclusive paguem as dívidas, não é? Então Deus vai cobrar. Claro que no devido tempo cobrará por isso. E isso é um chamado a receber a graça redentora. Graça, graça. Ninguém está cobrando algo para a salvação. É graça. Então Jesus Cristo cumpre isso e satisfaz plenamente, sendo o nosso substituto, pagando a nossa dívida. Só que a obra da redenção é também uma obra do Espírito Santo. Hebreus diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo é quem opera isso. É aquele que dá a vida. É aquele que opera em nós. Por quê? Porque o problema do homem tanto é externo quanto é interno. O problema do homem é externo porque ele deve a Deus por causa dos seus pecados. Deus é santíssimo, tem uma lei, e Deus dar ao homem que ele criou, e portanto tem todo o poder e direito sobre esse homem, dar ao homem a lei para que ele viva de forma santa, como santo é o Senhor. Lá em Adão, sabemos que a lei foi a questão de não comer do fruto proibido. Então, o homem tem que viver para a glória de Deus, desfrutar de tudo, mas viver em acordo com o Criador. Olha, você pode desfrutar de tudo, mas tem que viver dentro do padrão que é a própria santidade de Deus. O homem vai e fere, quebra, o homem faz o que quer e simplesmente desobedece a Deus. E fazendo isso, o homem então se torna devedor diante de Deus. O homem se torna devedor. E essa é uma questão externa, né? Olha, pague a sua dívida. Você deve, você paga a sua dívida. Só que, mesmo tendo Jesus pago a dívida, ou seja, Jesus vai lá e aqui está, pagamento da dívida. Eu morri sem merecer, portanto eu voluntariamente aceitei o plano do Pai de morrer em lugar dele, já que eu tinha em mim mesmo a santidade, a justiça, a vida eterna, e eu quero pagar o preço deles. E ele vai lá e paga por todo aquele que nele crê, por todo aquele que se unir a ele. Ele não dá a todo mundo, porque inclusive tem pessoas que são rebeldes, que simplesmente querem viver do seu jeito, que estão nem aí para Deus, e Deus não está nem um pouquinho afim de estar levando para o seu reino eterno pessoas que o desprezam. Então ele vai dar para quem? Para quem o ama, né? É uma coisa que qualquer um faria. Então é a questão externa. Isso foi realizado. Mas aí vem um problema.
mas todos ainda são pecadores, porque Deus ainda não tirou o pecado do mundo. E uma vez que ele ainda não tirou o pecado do mundo, o que acontece? Tem que ser feita uma obra dentro do homem, percebe? E então o apóstolo Paulo, como nós estamos vendo, ele vai passar da obra do Filho para a obra do Espírito. Veja, a redenção é bem ampla. Então, ele que está nos revelando a obra da redenção, passa da obra do Pai para a obra do Filho, e assim nos mostra como a obra do Senhor por nós e em nós é uma grande obra. E nós estamos vendo no capítulo 8 isso. Pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Pelo Espírito Santo, somos capacitados a vencer o pecado. Pelo Espírito Santo, nós temos esperança e conseguimos perseverar até o fim. E pelo Espírito Santo, vamos continuar no capítulo 8, versículo 26, nós também somos dirigidos em nossa relação com o Pai. E diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então observe que agora ele acrescenta mais um elemento. Ou seja, como é que nós sabemos que estamos orando de acordo com a vontade do Senhor? Claro, temos dois pontos. Primeiro nós temos o caráter objetivo, que é a Escritura, ela nos ensina a orar como convém. E nós temos também uma questão mais subjetiva, porque diz respeito ao sujeito, tá? Quando se fala de subjetivo, é porque diz respeito a algo do sujeito, que é a operação do Espírito Santo na vida do pecador. Ou seja, Deus nos dirige pelo Espírito Santo de tal modo que nós possamos, de fato, estar orando, buscando a Deus como Deus quer que a gente faça. Essa é uma obra do Espírito Santo. E nesse ponto, nós lembramos o que Jesus disse. Jesus disse que enviaria um outro Consolador. Normalmente essa é a tradução para Paráclitos. Eu já disse várias vezes que eu prefiro a tradução advogado do que consolador, porque a ideia de advogar é a ideia de defender. É a ideia de falar algo que conforte, que proteja, que ajude, né? O consolador, a ideia de consolador pode ser muito vaga, né? Principalmente quando você pensa na pessoa que vai lá só para tentar acalmar a outras. Só que a ideia é mais ampla. E, inclusive, bate melhor, casa melhor com o que o próprio apóstolo João diz que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, ele é o nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E o Espírito Santo é o advogado que está em nós, operando para que as promessas do Senhor elas possam estar bem firmadas em nosso coração. Porque a palavra Paráclitos, que é traduzida por Consolador, é também a palavra advogado. Então, a ideia é que o Espírito Santo ele está operando em nossas vidas de tal forma que nós tenhamos bem claro no nosso coração as promessas de Deus, aquilo que Deus quer de nós. E ele então move a sua igreja para orar como Deus quer que nós oremos, pedir o que Deus quer que nós peçamos. É o agir do Espírito Santo. Por isso que a ideia é que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu diria, o Espírito ele intercede em nós. Porque a ideia não é a intercessão que Cristo exerce, né? Ele está à destra de Deus intercedendo por nós como um mediador, o advogado que diz assim, eu paguei por eles. Não é essa a ideia do Espírito. O Espírito Santo ele opera na igreja, no meio dela, aplicando a palavra, movendo o seu coração, despertando. Ou seja, é uma operação interna que inclusive envolve a santificação para que a igreja possa estar vivendo, buscando, andando com o Senhor como Deus quer que a gente faça. Esse é o papel de um advogado que está consolando. Calma, meu filho, calma.
Eu sei que tem muitas acusações de Satanás, a palavra Satã significa acusador, o diabolos também é acusador. Está vendo muitas acusações do mundo, de Satanás, mas calma, lembra das promessas de Deus, lembra do que Cristo fez, lembra de tudo o que Deus prometeu para aqueles que confiam nele, então só persevere. Veja, o que é isso? É o Espírito Santo falando pela Escritura e operando dentro de nós. Então perceba que a ideia de consolador não é apenas de alguém que está tentando animar, mas que está advogando a favor de, que está tentando, de fato, ou que está eficazmente operando para que tudo aquilo que fora a obra de Cristo, de fato, seja lembrada, seja gravada, né? Seja a razão, né, da perseverança, da esperança do cristão. Então nós oramos como convém, porque o próprio Espírito vai nos ajudando e movendo segundo a palavra do Senhor. E ele diz mais: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus ama o seu povo. Então, significa que, já que ele não poupou o seu filho, é uma coisa que a gente não vai ver agora, eu preferi deixar para um segundo momento, mas a partir do versículo 31 ele vai dizer isso: olha, se Deus não poupou o seu filho, por que ele iria negar a gente alguma outra coisa? Observe, o que Deus Pai tem de mais valioso é o seu próprio filho. Por que ele iria negar ao seu povo uma bênção que é de muito, 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 muito menor valor? Se Deus não negou nem entregar o seu filho, antes derramar sobre ele a ira, não é a ira dos homens. Lembre-se que quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz para sofrer a ira de Deus, porque é Deus quem ia aplicar a sua justiça. A questão da lei, ou do certamente morrerás, lá de Gênesis 2, não era uma questão humana, era uma questão divina, é uma relação com Deus. Ele foi à cruz para sofrer a ira do Pai, toda a ira do Pai. Ele foi ao inferno sofrer a ira do Pai. Então a ideia é que sofrer a condenação toda, completa. A condenação que nós sofreríamos, ele foi sofrer completa. Então observe, se ele não poupou nem mesmo seu filho, antes fez isso, derramou sua ira sobre ele para nos salvar, o que é que Deus vai negar a gente? Então, ele tranquiliza: minha gente, todas as coisas colaboram para o bem do esquema de Deus. O que ele quer dizer? Tudo mesmo. Seu sofrimento, que trabalhará a sua vida, porque Deus vai operando durante esse sofrimento. As coisas que vão acontecendo em sua vida, sejam boas ou não, ou seja, o curso da nossa vida, nós devemos lembrar que, primeiro, estamos vivendo diante de Deus o tempo inteiro. Segundo, Deus tem um propósito para nós. E ele já até transmitiu o propósito, que é a vida eterna. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Deus, significa: meu filho, Deus amou você na eternidade. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quis amar você. Você não merece. Você realmente não merece. Mas ele quis amar você. E por isso que ele enviou o seu filho para pagar o preço do seu pecado, que você não merece de hipótese alguma um favor. E ele ainda mandou o seu espírito para despertar você, para fazer você com o coração novo e o espírito novo, como diz Ezequiel, para fazer você amar a Deus, como diz a lei, de todo o coração. E Deus tem conduzido a tua vida pelo Espírito Santo, falando pela palavra, aplicando toda a verdade ao seu coração. Portanto, observe, tudo na sua vida é Deus operando, porque ele tem um propósito para você. Então, meu filho, observe, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ah, mas eu queria tanto realizar um sonho e não consigo. É porque Deus tem outros planos para a sua vida. É porque Deus tem outra direção para a sua vida. Não é que Deus vai fazer tudo o que você quer. Não é que Deus vai cavilar você. Mas é que Deus quer glorificar o nome dele, quer manifestar a obra da redenção e quer abençoar você segundo o plano da redenção que ele estabeleceu. Então se acalma, tenha paciência. E aí, nesse momento, é claro, você deve pensar na relação pai e filho. Um pai que ama verdadeiramente seu filho, que é o normal. Ele vai querer sempre o melhor para o seu filho. Muitas vezes vai contrariar. Sim, eu contrario a minha adolescente, de vez em quando ela se aborrece comigo. E contrario também os outros. Por quê? Porque eu olho
para a questão e digo, isso não é bom. Então, nós vamos dar a eles aquilo que nós, então, julgamos ser melhor. Claro, nós somos falhos, podemos errar no nosso julgamento do que é melhor. E por isso precisamos que Deus nos dirija pela palavra, para que nós consigamos ser pais como Deus é pai. Mas nós queremos o melhor para eles. E assim é Deus. Então, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam o Senhor. É verdadeiramente a relação de um pai com seus filhos. É graciosa. E nessa relação ele manifesta, como nós já falamos, a glória dele, a bondade, a misericórdia, a graça, o amor, a paciência e assim por diante. Portanto, a nossa vida é um instrumento para a glória de Deus. E também ele vai nos, por meio consequente, ele vai nos alegrando o coração e vai nos dirigindo para que se cumpra o propósito, que nós veremos a plenitude na eternidade. Então, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, é realmente coisas que glorificam a Deus e que, portanto, são bênçãos verdadeiras à nossa vida. Nem tudo que a gente acha que é bom é realmente bom. E ele termina dizendo, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe o propósito. Aqueles que Deus planejou que nascessem, esses ele destinou a serem semelhantes a seu filho. Então observe que há um propósito bem estabelecido aqui. Qual é o propósito de Deus para seus filhos? É que nós possamos ser conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito é esse. Então você tem que olhar, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É que eu seja como o Filho dele, Cristo Jesus. Então tudo vai cooperar para isso. Tudo vai cooperar para a sua santificação, tudo vai cooperar para a sua transformação, tudo vai cooperar para que você esteja em Cristo, para que você se alegre no Senhor, para que você se deleite nele. E claro, Deus vai nos abençoando muitas vezes com muitas coisas que nós gostaríamos, de fato. Você vê que a bondade de Deus é extraordinária. Mas o foco, observe, o foco é esse. E ele termina ainda dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe os passos, né, que foram dados pelo Senhor para a salvação. É o chamado de a ordem da salvação. Né? Ou seja, o Senhor destinou a sermos como o Filho dele, e para isso, no tempo certo, ele chama. E aí o Espírito Santo entra em ação, porque é a obra do Espírito do Senhor. E não só chama, mas ele também justifica, que é a questão da obra de Cristo sendo aplicada à nossa vida. E aos que ele justifica, ele também glorifica. E aí nós temos a obra da santificação, que vai culminar com a nossa glorificação, porque seremos como Cristo Jesus. Seremos puros e imortais. Paulo fala em 1 Coríntios 15, a imortalidade e a incorruptibilidade. Portanto, meus amados, Deus está operando no meio da sua igreja e tem um foco. E é muito importante você ter esse foco. Ou seja, Deus tem um plano para a sua igreja e você precisa estar andando junto. O que tem acontecido nessa cristandade, que está muito banalizada de várias formas, no meio desse movimento denominacionalista, é que se perdeu o foco. Uns transformaram numa instituição política, e aí obviamente acontece de tudo que você imaginar, e outros transformaram uma empresa, né, de lucro, e as pessoas produzem lucro, e outros acho que num grande consultório de psicólogo, que as pessoas vão para lá para ter os seus egos massageados. Então, está bem confuso, e outras coisas mais, claro. Está muito confuso. Ou seja, não há um foco. Ou o foco que foi estabelecido está errado. Está mal direcionado. Peraí. A direção não é essa. O propósito não é político, não é empresarial, não é psicológico. O foco é a redenção. O foco é Cristo. É levar pessoas a Cristo. E em Cristo é a eternidade. O foco é esse. Deus tem um plano. E quando a igreja não compreende, a igreja visível, não compreende ou não aplica corretamente o plano de Deus, ela perde o foco. E as pessoas, obviamente, se perdem pelo caminho. Por isso os profetas falaram dos maus pastores de Israel. Então, foco. Qual é o objetivo de Deus? Sermos a imagem de seu Filho.
O objetivo é, então, que nós sejamos como Cristo para a glória de Deus, eternamente. Então, foco. E aí sim você vai entender porque Deus tem feito na sua vida o que tem feito. E muitas vezes contrariado você, outras vezes abençoado, com até aquilo que você gostaria, e dirigido pela palavra, corrigido, exortado, ensinado. Tudo isso por quê? Porque o propósito é que você seja como Cristo. E aí sim, você sabendo e estando bem certo disso, você vai se alegrar na obra de Deus, até quando ele contrariar você. Porque você terá um foco, o verdadeiro foco, que é Cristo Jesus. Então, continue olhando para Jesus e você se alegrará nele todos os seus dias. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Espírito Santo nos conduz a Cristo. Obrigado porque em Cristo nós temos comunhão contigo e vida eterna. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.